Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos, boa tarde, você ligado na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, seja bem-vindo, minha gente, nesse dia 7 de outubro de 2021. Um abraço grande para você que está sempre nos prestigiando, ligados na nossa programação. Minha gente, na nossa pauta hoje aqui, esporte, Recebo aqui o meu amigo Douglas Muros, Nós vamos falar sobre uma atividade esportiva importante para o município que vai acontecer nesse fim de semana, nesse feriadão aí, começando já no próximo sábado. Já o nosso convidado dá o boa tarde dele para você que está nos acompanhando, porque nesse dia 7 eu não posso deixar de começar aqui a nossa programação fazendo um registro. Você que está ligado aí no nosso programa acompanhou, certamente está acompanhando desde cedo as notícias que envolvem o assassinato do nosso amigo e advogado, ex-vereador do município, o nosso amigo Francisco Augusto Gomes, o glorioso Branco. E eu estive pela manhã de hoje lá na delegacia de Rio Bonito, conversando com os policiais lá da 119DP, e algumas informações preliminares foram colocadas, não muito distante daquilo que na rua todos já sabiam, E a polícia começando seu trabalho de investigação para descobrir quem foi o autor desse crime que choca a cidade de Rio Bonito. Branco seguramente, e juntamente com seus filhos, que tem muitos amigos, entre eles o nosso convidado aqui, o nosso amigo Douglas, todos tinham alguma relação com a família Gomes ali, seja por conta dos meninos, seja por conta do próprio Branco. Aproveito a oportunidade para deixar nossos sentimentos aqui de condolências à família, aos filhos, à filha, por essa situação triste. Então, para quem não sabe ainda, na noite de ontem, a polícia não sabe precisar, algo em torno de 22 horas e meia-noite e meia, Branco deixou o Esporte Clube Fluminense, que ele gerenciava lá junto com o filho Renan. O Renan é o presidente do Esporte Clube Fluminense, que de Rio Bonito. Branco estava sempre lá, dando aquela cobertura, Branco é um cara que historicamente sempre gostou de esporte, sempre gostou de atividade, sempre gostou de gente, de estar no meio das pessoas, E acredito eu que depois de assistir o jogo do Fluminense, tricolor que ele era, o Fluminense jogou ontem, indo embora com a companheira dele, a dona Rose, foi abordado, e foi alvejado com vários tiros lá na Colina da Primavera, onde ele morava, E para quem não sabe, ele não conhece a Colina da Primavera, quando você entra na localidade da Colina da Primavera, tem uma estrada reta, e lá no final dessa estrada reta você passa pela ferrovia, passa sobre a linha do trem. É natural que todos os motoristas ali deem uma parada, para poder atravessar ali aquela trepidação natural da estrada de ferro, e as pessoas que queriam atentar contra a vida dele sabiam dessa lógica e estavam meio que de campana, estavam meio que na tocaia desse momento, porque foi exatamente por ali, naquelas imediações, que
os assassinos, os criminosos atacaram e vitimaram e mataram instantaneamente, com muitos tiros, Branco e a sua companheira, né? A polícia agora vai investigar uma coisa que eu gostaria de deixar muito assim claro e até um apelo que a gente faz é evitarmos aquelas histórias que estão no campo da especulação, né? Deixa a polícia falar, deixa as autoridades, vamos cobrar das autoridades que tragam respostas, mas respostas oficiais, baseadas em fatos, em elementos, em investigação, em depoimentos, né, que já começaram. Estive hoje lá na delegacia e muita gente sendo ouvida, pessoas próximas, né, quem esteve por último e por perto dele ali nos últimos momentos, antes dele ir para casa e sofrer esse assassinato. Então, é um apelo que a gente sempre faz. Já falei isso na live que eu fiz pela manhã lá na delegacia. Vamos evitar, né, fazer... É claro que fica muito nítido que estamos diante de uma emboscada, é claro que fica muito nítido que isso não foi um trombadinha que encontrou ali Branco e a sua companheira para levar o celular, né, e tal. Desculpa, gente, né? O que foi arquitetado ali não é um roubo de celular, não foi alguém que parou para poder pedir uma informação e houve um desentendimento, não é isso, né? Pelo requinte de crueldade, de tiros, né, etc. e tal, era alguma coisa planejada, encomendada, e aí fica a cargo da polícia agora descobrir o que aconteceu. Que ninguém é criança também para ficar aqui dizendo que foi. Não vamos dizer o que foi, mas a logística do crime está lá, né, e todos nós vimos e soubemos como aconteceu. Então, esperamos, né, que esse crime aí esse assassinato do nosso amigo Branco não entre naquela listagem de crimes que não foram esclarecidos ao longo da história em nossa queridíssima Rio Bonito, né? Eu lembro que quando eu era garoto foi assassinado o Alcir, acho que é esse o nome dele, ele era irmão do Dário da Peixaria, do Nelson da Quitanda, eu era bem menino, né? Eu lembro que aquilo foi uma comoção quando aconteceu, foi à noite também, tal qual acontece agora com o Branco. Ele estava com a namorada, mas a namorada não foi atingida, só ele que foi atingido naquela oportunidade. Tivemos posteriormente o Alberto da Garagem de Bicicleta, que foi assassinado também, assim, algo parecido também, um lance de uma emboscada, alguma coisa assim. Tivemos o seu João Luiz, que foi meu professor de História no Colégio Rio Bonito, trabalhou comigo no Hospital Colônia posteriormente, depois que eu fui enfermeiro. Um dia, ele caminhando na Bela Vista, foi assassinado. Também não deram definição dessa história. Tem a dona Senhorinha Chicre, né? Vocês vão lembrar da senhorinha que tinha uma loja de roupas no centro da cidade ali, também ficou o dito pelo não dito, né? Mais recentemente agora, deve completar 10 anos, está completando 10 anos agora, acho que foi 2011, né? Que foi assassinado o nosso amigo Américo Branco, dono da Academia América, né? Que também não se deu definição do que houve, o que aconteceu, né? E costumo dizer que esses acontecimentos eles são muito covardes porque suscita-se um monte de histórias, né? E às vezes algumas que denigrem a imagem daquele que foi assassinado e não se tem confirmação de que aquilo seja verdade. Fica no campo do folclore, né? Foi isso, foi aquilo outro, etc. e tal. Então a gente torce para que esse episódio seja esclarecido pela polícia. Cheguei lá na delegacia hoje, estavam todos numa correria para lá e para cá, sai carro da polícia, chega o carro da polícia, vai, vem, etc. e tal. A população rio-bonitense está aí atenta e querendo saber o que houve, né? E nós também. Bom, começamos a nossa programação, infelizmente, com essa notícia triste, né? E lamentando a perda desse amigo aí que nos deixa. Me permitam fazer um registro também do mês da citricultura, acontecendo na Prefeitura de Rio Bonito. 4 palestras que começam hoje. Passei por lá antes de vir para a rádio. Lá estava o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, recebendo lá os citricultores do nosso município, o nosso amigo Taylor, né? Grande abraço para o Taylor, e o glorioso Licínio Lousada, da Emater, é responsável pelas orientações que serão dadas aos nossos citricultores numa tentativa de se fortalecer o cenário agrícola, né? E, sobretudo, a produção de citros do nosso município, né? Então, sucesso aí aos envolvidos, né? Fica esse registro aqui para você que está nos acompanhando. Meu abraço às nossas amigas artesãs que estão hoje lá na Praça Fonseca Portela, na
na feira do artesanato. Amanhã à noite nós temos a feira gastronômica, acontecendo também na Praça Fonseca Portela. E no sábado teremos também na Praça Fonseca Portela, durante o dia, a Feira da Integração, que envolve o pessoal do artesanato, a moçada da agricultura e mais antiquário, antiguidades, essa coisa toda, né, no próximo sábado, na Praça Fonseca Portela. E mais alguns outros eventos que nós teremos em Rio Bonito ao longo desse feriadão aí. E um desses eventos é o carro-chefe aqui da nossa conversa com o nosso convidado Douglas Muros, que está aqui hoje. Douglas, seu boa tarde para a galera que está nos acompanhando aí. É prazer, meu irmão, te receber aqui e sucesso aí na Copa Rio Bonito, cara. Obrigado, Flávio. Boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo, que estão participando dessa live também. Antes de tudo, quero agradecer você pelo convite. Para mim é uma satisfação de estar aqui contigo. Eu te acompanho diariamente, admiro o seu trabalho, que é muito importante para a nossa cidade. E vamos falar bastante aí da Copa Rio Bonito, do esporte da cidade, que esse ano tem feito a diferença, né, na cidade, né? O esporte esse ano tem falado alto, tem gritado alto, tem feito grandes eventos, e esse final de semana de feriado aí vamos ter bastantes eventos, incluindo a Copa Rio Bonito. Deixar meu abraço aqui, o nosso abraço ao secretário de Esporte e Lazer de Rio Bonito, nosso amigo Bernardo, né? Um garoto jovem, e assim, com uma história parecida com a do Douglas, né? Ali meio que ensaiou uma atividade profissional no campo do futebol e acabou não conseguindo se profissionalizar. Quer dizer, até se profissionalizou, mas não chegou aí a ser o Neymar, né? Azar pro futebol, como diria Nelson Rodrigues, que perderam aí um bom jogador de futebol, no caso do Bernardo, né? E o Douglas também tem uma história dessa aí, andou por aí, né, Douglas? Bastante. Tentando se profissionalizar, né? Firmar nesse campo, mas acabou migrando aí para fora das quatro linhas, e percebo que você vai com certo sucesso nessa seara aí. Fala um pouquinho da sua história antes da gente falar da Copa Rio Bonito especificamente. Antes de tudo, falar da onde eu vim, né? Sou de Boa Esperança, Parque Andréia, e como o futebol tem um poder de mudar a vida das pessoas. Não digo de ficar rico, milionário, mas culturalmente. A perspectiva, né? Isso, você começa a galgar coisas grandes, coisas maiores. E não falando mal da minha comunidade, que eu amo de paixão, que é Parque Andréia. Se não fosse o futebol, eu poderia estar lá em Parque Andréia hoje, ou não poderia estar mais, poderia estar no tráfico, estar morto. E o futebol me deu essa oportunidade de mudar a minha vida, né? Claro, primeiramente agradecer a Deus. Comecei na escolinha com 9 anos, lá em Boa Esperança. E de lá, com 11 anos, eu fui para o Vasco da Gama. Fui aprovado no Vasco. Só que com 11 anos, naquela época, alojado em 97, eu chorava todos os dias. E acabando que eu tive que vir embora. E depois, com 13 para 14 anos, eu fui para o Palmeiras, né? Foi onde começou de verdade a minha escala profissional, onde eu passei 4 anos da minha vida no Palmeiras, fiz umas histórias legais lá. E depois fui para o Atlético Paranaense, fiquei lá mais um ano, depois para o Figueirense, através do Carlos Alberto, que abriu as portas para mim lá, que também é lá de Boa Esperança, né? E para finalizar, eu fui para a Itália, onde foi a melhor fase da minha vida no futebol, eu tive no Genoa. E depois fui para o CS Levante, que eu trabalhei até com o Juari, que foi com o Pelé, jogou no Santos e tal. E aprendi bastante. E depois, devido a alguns problemas particulares e também com o meu joelho, que eu tive problema na articulação, né? Que é cartilagem, né? Se você operar, você não consegue mais. Aí eu tive que parar de jogar, mas eu continuei no futebol, que é hoje que eu faço, que é cuidar de vidas, que é agenciar a carreira de jogadores, que eu amo fazer, que é eu dar oportunidade para aqueles que não têm. Não através da minha pessoa, mas através do meu trabalho. Isso para mim é magnífico. De repente, pavimentar caminhos difíceis que você teve que quebrar umas pedras muito grandes e diminuir essa dificuldade, né? É mais ou menos isso, né, que acaba fazendo. É mais ou menos isso, porque também o futebol ele é muito sujo, né? É muito sujo. Eu passei um pouco com a figura do empresário, né? Você pega um menino, na minha época eu não tinha celular. Eu não conseguia falar com meu pai e com a minha mãe. Falava com meu pai e minha mãe era em 15 dias. Ligava a cobrar, falava 1 minuto que a ligação ia ficar muito cara. Então eu não tinha uma estrutura para me ajudar. Hoje não, hoje tem o celular, hoje os pais vão com os meninos, mas só que a figura do empresário tem muito
sujeira nesse meio. O empresário, ele quer ganhar dinheiro em cima do menino, ele não quer que o menino vire alguma coisa, que seja algo diferente, ele não quer que o menino seja um vencedor. Ele só quer Ele olha para o menino como uma mercadoria mesmo, né? como uma mercadoria, é isso. E não como um ativo que precisa ser lapidado e que de repente, se estourar, ele vai ganhar mais dinheiro ainda. Porque eu percebo isso, né? É isso, porque são seres humanos. Hoje você vê um menino com 13, 14 anos, ele é um menino, é uma criança. Mas o empresário vê a figura ali como um dinheiro, ele já quer fazer um contrato com o menino, já quer fazer um contrato no clube e já quer estar ganhando 10% do menino todo mês. Então ele não dá estrutura para o menino. Então eu entrei nesse mercado, claro que eu não vou conseguir resolver isso, mas eu quero fazer um pouco diferente. Né? Eu quero fazer o que fizeram não fizeram comigo. Você não resolve isso, mas não precisa usar a mesma prática é isso. que você viu tanto acontecer. Nessa vida de Palmeiras, de Vasco da Gama, de Atlético Paranaense, jogadores estourados que estão hoje aí, famosos, digamos assim, né? Que participaram com você dessas categorias de base? Hoje o David Braz, que está no Fluminense, zagueiro, é muito meu amigo. O Zelov, que foi campeão da Libertadores no Santos. O Zelov é ele, o pai dele. Pra ter ideia, eu tirei meu título, eu tô na época lá na cidade de Zelov, então eu votava no pai dele, tem uma relação de irmão mesmo. Tem bastante, cara. Tive também com o Neymar, amizade com o Neymar, muito grande, através do Zelov, essas coisas. O Ganso, que tá no Fluminense também. O Fred, um pouco, quando ele esteve aqui em Rio Bonito, né? Tem bastante, parar pra pensar aí, tem bastante. Tem bastante amigos aí que se tornaram jogadores, uns já até pararam, né, pela idade. Mas foi legal, cara. Fred tem uma história de que ele não gosta muito de falar de Rio Bonito, né? Uma vez eu até tentei entrevistar o Fred, né? Na condição de torcedor do Fluminense que sou, e fã do Fred. Eu acho que o Fred atualmente talvez seja um dos melhores centroavantes em atividade no mundo, né? Não só no futebol brasileiro, não, no mundo. Eu coloco ele aí no top 10 seguramente em termos de precisão para matar um jogo, né? E aí é claro que a idade pesa também, logicamente, mas o faro de gol do Fred ontem ele deu uma cabeçada, por exemplo, que não sei como que o goleiro pegou aquela bola, né? Ontem não era dia do Fluminense, diga de passagem, né? Tem isso, né? Você que jogou futebol, tem dia que a bola não quer entrar. Não, né? Tem dia que massacra, a bola não entra e o time que está sendo massacrado vai uma vez, vai lá, faz um gol, acabou. O futebol é gostoso por isso. Exatamente. Né? Nunca dá lógica. E assim, o Fred, para quem não sabe, morou ali em cima da Mr. Pão, se não me engano. Na Bela Vista. Tinha uma concentração ali em cima da padaria Mr. Pão, tinha ali um ponto ali que os meninos ficavam. Isso deve ter uns 20 anos, isso mais ou menos, 99. Né? 99, né? Sabe que você estava começando, né? Isso. E antes daquela fase que o Fred esteve no América Mineiro, aquela coisa que fez aquele gol do meio do campo, que cruzou o braço assim, sentado, né? Que foi uma imagem emblemática do Fred. E aí eu tentei entrevistar o Fred, que o assessor de imprensa lá do Fluminense é meu amigo. Aí o assessor de imprensa falou: Flávio, e isso até que dá entrevista para você, não quer falar de Rio Bonito não, foi uma fase muito ruim da vida dele. O Fred comia meio ovo. E aí eu conversando com o dono da padaria lá, ele falou: rapaz, aquele menino que ficava aqui, eu dava pão para eles, porque faltava alimento. E é mais ou menos aí por que eu toquei nesse assunto? Dentro daquela pegada da estrutura ao menino que você está falando, né? E aí o dono da padaria, ele dizia que ficava com pena dos garotos e dava o pão que sobrava na padaria para os garotos poderem... E a molecada tinha que correr, tinha que treinar, mas com que alimento conseguiriam treinar, correr e tal, para estar em forma, porque daqui a pouco o empresário aparecer para levar não sei para onde e tal. Então parece que o Fred é meio que magoado com esse tempo que passou aqui. Ele, nada contra Rio Bonito, mas eu sofri muito quando eu estive lá, cara. Não quero falar sobre esse tempo, não. E aí eu queria falar da Copa Rio Bonito, que além de ser uma competição para revelar atletas, tem essa pegada também de se deixar um pouco de dignidade ao tratar esses meninos, né? Eu percebo isso em você, Douglas. Sim. Acho que esse é o meu maior objetivo. Vamos revelar novos Freds, mas sem a história da Mr. Pão. É isso. Não é isso? Sem a história da Mr. Pão. Cara, eu vou te falar, hoje ainda existe vendedores de sonhos. Ele pega os meninos do interior, vou te levar para tal lugar, você ou sua família. Hoje é assim, eles pedem dinheiro à família ainda. Tem que me dar R$1.000 por mês, os meninos vão, ficam passando fome e o vendedor de ilusões, de sonhos, fica com o dinheiro dos meninos. Hoje é uma realidade muito grande no futebol. Hoje eles usam as redes sociais para entrar em contato com os meninos hoje postam muita foto, né? Na nossa época não tinha, hoje os meninos estão jogando ali na rua, eles estão postando.
E eles Bota um vídeo, um negócio, o cara olha assim, pô, acho que tem jeito, né? Tem jeito, aí eles vão, oferecem pra família, falam, ó, tem isso, isso e isso, mas eu preciso que vocês me dê tanto. Tinha uma época que um pessoal daqui de Rio Bonito mesmo, que tinha uma oportunidade com os filhos ir lá pro Paraná, e o cara cobrou 7 mil reais pra cada família. Aí eles vieram me perguntar o que eu achava, eu falei pra eles, assim, fui bem sincero pra eles, ó, vocês me dão 7 mil reais ou me dão nada, eu levo o filho de vocês pra qualquer lugar. O filho de vocês precisa ser bom. Eu não quero dinheiro de vocês. Eu quero que seu filho seja bom de bola para levar ele para algum clube. Não precisa você me dar 7 mil reais. Se ele está pedindo 7 mil reais, você pega golpe, vocês vão tomar um golpe e o filho de vocês não vai para lugar nenhum. E aconteceu isso mesmo. Alguns pais achando que iam frustrar os sonhos dos meninos, que tem isso, né? Você é pai, você sabe disso. Pô, teu filho vai ficar contigo lá falando, me dá, pai, me dá, eu quero ir, uma oportunidade. Mas o menino não sabe que aquilo ali é uma furada. Ele só vai saber depois que ele vai estar lá. Aí o pai acaba o quê? Dando 7 mil reais e acaba perdendo dinheiro e o filho acaba sendo frustrado. Hoje o futebol está muito assim, como disse, é a parte suja do futebol. Então eu quero fazer a parte correta do futebol. Se eu tenho um menino muito bom, eu quero que ele vá para o clube, eu vou dar toda a estrutura para ele ir para o clube. Se eu puder, eu vou ver a passagem dele. Se não puder ficar no alojamento, a gente vai ver uma pousada, um hotel para ele ficar. Para que ele tenha a estrutura para ele chegar dentro do campo e fazer o melhor dele, render o melhor dele. E que ele comece a criar uma linda história no futebol. Se não for no futebol, mas que seja na vida dele como ser humano. Que o futebol, o esporte, eu canso de falar isso. Quer dizer, não vou me cansar de falar isso. O esporte, ele muda a vida, ele salva a vida. Agora, Douglas, eu percebo que essas pessoas igual você, que estiveram no futebol, conheceram essa realidade de perto, né? Hoje nós temos muitos ex-atletas, né? Aqueles que ficaram milionários porque jogaram lá fora, isso aqui, hoje os caras estão boa na sombra, né? Mas tem uma moçada ali que, como você, que tem uma história no futebol, etc e tal, e aí não estourou a ponto de ficar famoso. Trabalhou, foi profissional, mas não ficou famoso, não virou global. Fiquei milionário. Não virou global, não virou milionário. E aí você tem que continuar trabalhando para sustentar a sua vida, a sua família, né? E aí muitos meninos igual você, hoje agentes, etc e tal, ingressaram para esse meio para poder... e eu percebo que vocês e outros atletas acabaram dando meio que uma melhorada nesse ambiente, nesse lado sujo do futebol, sim. Meio que fizeram meio que uma limpeza ali, deram a opção das famílias que tem um menino, um garoto promissor, fazer uma aposta mais acertada. É isso, porque quando você vive ali, é diferente, né? Uma coisa é você entrar no mercado e você não viver, você querer fazer as coisas do seu jeito, só para você ter o benefício. A gente que viveu aquelas coisas erradas, que a gente foi prejudicado, a gente tem coração, a gente quer mudar a vida, a gente sabe como é sofrido você passar por isso. Então você entra, como eu entrei, como você falou de outros também entraram, a gente entra para fazer a diferença, para mudar um pouco a sujeira do... Claro, tem gente da nova geração que continua trabalhando, fazendo trabalho sujo, isso aí não vai mudar. Infelizmente, tem a nova geração que também vem fazendo coisas erradas, mas a gente tenta fazer o diferente. Porque aquele menino que saiu lá de Parque Andréia, lá do BNH, né, que o pessoal fala, que tinha tudo para dar errado, por um lado deu certo, procura fazer as coisas certas, ajudar vidas. Hoje eu tenho um jogador que joga no Campeonato Brasileiro, tenho um jogador que joga fora do país, tive menino já na seleção brasileira, isso para mim é muito gratificante. Não sei se você estava começando, eu lembro que foi um zagueirão que estava no Corinthians, que a gente até recebeu você lá na sim. Daqui do Brasil. Sim, o Felipe aqui, Parque Indiano. Parque Indiano, né? Isso. Tá pra onde aquele menino? Cara, eu não tive mais notícia dele. A última vez que eu tive notícia ele estava no Curitiba, isso faz uns 4 anos. Aquela vez a gente levou ele pro Corinthians, né? Deu toda a estrutura. Aí, como eu te falo, lá do SUS veio outras pessoas. Conta história, né? Conta história, oferecendo mundos e fundos. E a gente que trabalhou, fez o correto, a gente... Mas isso aí é normal no futebol. Entendeu? A gente já sabe que isso vai acontecer. E, infelizmente, eles usam a parte dos pais que não entendem muito, que os pais vê o sonho do menino para mudar a vida dele. E às vezes a necessidade também, né? Às vezes os pais estão precisando de grana, são humildes, são pobres, né? Então, vê ali uma perspectiva, o cara acaba acreditando. Essas histórias são muito parecidas também com aquela oportunidade daquela menina bonitinha ser modelo, né? Que acontece também a mesma coisa, né? Você vê que a forma de aliciar, de contar a história, de inventar lorota, é mais ou menos a mesma pegada. É o garoto mais bonito do mundo, como a modelo, que ela é a mais bonita do mundo, né? Então, os caras
vem, conta uma história linda, os pais acreditam porque estão necessitados. Porque a gente sabe que aqui no interior é muito complicado de oportunidade, né? De emprego, principalmente para as pessoas que moram aqui. E os pais veem isso, vê a oportunidade, pô, se você me oferecer 100 mil reais eu vou balançar, pô. Eu não culpo os pais, só que os caras não cumprem isso com eles. E acaba que os filhos perdem O próprio Andrezinho Choque tem uma história dessa também lá no São Paulo, né? Uma questão de contrato lá, que ele pensava uma coisa, etc. E tal. Depois de muito tempo ele acabou descobrindo que sofreu lá um boicote lá da pessoa que agenciava, que empresariava ele, né? O Andrezinho Choque quase foi profissional, né? Chegou a jogar no São Paulo e tal, jogou acho que na Portuguesa do Rio de Janeiro aqui. Sim, no Mogi também. Em Mogi, né? E tinha lá lá no São Paulo, estava pronto para estourar, para substituir um cara grande, não sei se Palhinha, alguma coisa assim no São Paulo. Não deu certo e tal. Depois de alguns anos, ele já na vida de cantor encontrou alguém lá desse passado, lá de futebol. O cara falou, rapaz, o que aconteceu com você? E contou a história para ele, que o empresário fechou um contrato com ele, mas fechou um outro com o São Paulo, que era uma coisa inviável para o São Paulo, etc. E tal. Não foi nem culpa do clube, nem culpa do André. Era exatamente esse elemento que tinha no meio aí, que acabou prejudicando. E o Andrezinho deixou de ser um jogador profissional e jogava bola, moleque. O baixinho tinha qualidade. Não é? O baixinho tinha qualidade. Ele era enjoado jogando. Amigo, um abraço pro Andrezinho Choque. Mas essa história do Andrezinho Choque aconteceu comigo também, cara, quando eu estive no Palmeiras, assim. Quando eu cheguei no Palmeiras, eu tava na Portuguesa de São Paulo, joguei o Sul-Americano lá e deu uma semana de férias. Uma semana de férias o cara foi e me levou pra fazer um jogo de 20 minutos no Palmeiras. Que naquela época eu não tava preso ainda na Portuguesa, e fui aprovado, fiquei alguns dias no Rio. Quando eu voltei, o rapaz que me levou tava pedindo dinheiro no Palmeiras, mas eu participei dessa reunião, eu tinha 14 anos. E ele não queria me deixar no Palmeiras porque o Palmeiras não queria dar dinheiro a ele. E aí o que aconteceu? Só que como eu participei da reunião, eu falei, não, eu vou ficar aqui. Ninguém me tira daqui não, é a minha oportunidade. Então se eu não participasse... Se você não visse, você... No caso do Andrezinho, ele não participou, não viu a sacanagem. Ele não sabe o que aconteceu. Então se ele tivesse presente, ele ia falar, não, eu vou jogar, eu quero ficar aqui, pô. Eu, São Paulo, eu quero ficar contigo, São Paulo. Que nem eu fiz no Palmeiras, cheguei pro diretor na época e falei, não, eu quero ficar aqui. E fiquei. Não estourei e tal, mas eu participei. O Andrezinho Choque não participou, como muitos não participam. Sim. Os empresários deixam tudo no escuro. E você tem que preservar hoje no futebol, em qualquer lugar, tudo que você for trabalhar é a transparência, né, cara? Tudo que você for transparente, você acaba ganhando credibilidade com a família, com o jogador. Por exemplo, a gente tem um menino aí, o Éder, que tá jogando no Atlético Goianiense, ele tá com a gente desde os 14 anos dele, cara. Chega a proposta pra ele, ele fala, não, pô, tô com os caras, porque os caras são transparentes comigo, os caras são parceiros, são humildes, são de verdade. E isso, pô, quem somos nós na frente de um Bertolucci, de um Carlos Leite, que são os empresários que estão aí no mercado há muitos anos? O nosso trabalho que faz a diferença, né? A transparência, a credibilidade, a coisa séria. E, infelizmente tem muito desses aí que o Andrezinho Choque passou, tem muito ainda no futebol. 4 horas, né? 16 horas e 26 minutinhos, recebendo hoje aqui no nosso programa o nosso amigo Douglas Muros, né? E agora sim vamos falar, contamos um pouquinho aqui da história do Douglas, falamos um pouquinho da questão da vida, né? Que não é só glamour e brinco de diamante, viu, pessoal? A vida real do futebol é muito dura, né, cara? E assim, me parece que a Copa Rio Bonito que você está organizando é uma grande vitrine para que atletas que têm potencial sejam vistos aí por olheiros aí de vários clubes importantes do país. Conta pra gente como é que foi pensada essa Copa Rio Bonito. Sim, antes quero te pedir permissão para agradecer. Fica à antes vontade, de fica à tudo. vontade. Quero agradecer aqui o prefeito, né, o Peixe, o vice-meco e especialmente ao Bernardo, nosso secretário de esporte, porque acho que você já vivenciou eu querendo fazer essa competição aqui há muitos anos e eu não consegui em governos anteriores e graças a Deus agora nesse governo estou conseguindo. A gente tem um secretário de esporte que é um menino espetacular em nível de fomentar o esporte na nossa cidade. Um abraço para o Bernardo e parabéns pelo seu trabalho. A gente tem que dar parabéns quando tem que dar parabéns e também criticar quando tem que criticar. E hoje ele merece os parabéns, com pouco tempo que ele tem feito a diferença. E sobre a Copa Rio Bonito, a gente vem conversando desde quando a gente fez da luta olímpica, né, que a gente tinha que fazer o do futebol, que era a minha área, a área do Bernardo, né, e que tem muitos jovens aqui na nossa cidade que precisam dessa oportunidade. E a gente
conversando e falando, vamos fazer e vamos dar oportunidade para as crianças. A Unity está fazendo, está trazendo aí observadores técnicos de alguns clubes grandes do Brasil. Vem o Flamengo, vem o Vasco da Gama, vem o Fluminense, Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro. O que vai acontecer na competição? Os meninos vão ter oportunidade de jogar 4 dias. E esses 4 dias vão ser observados pelos observadores técnicos desses clubes grandes. Eles gostando, os meninos já vão ser avaliados nos clubes. Não deixa de ser uma grande oportunidade, coisa que não tinha há muito tempo aqui na cidade, né, cara? Nós vamos ter 5, 6 observadores técnicos em loco na cidade, observando os meninos durante o dia todo, de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. Quem sabe aqui a gente não tira um futuro Neymar, um futuro Ronaldinho Gaúcho. É uma grande oportunidade para as crianças de 11 anos e 13. É onde se inicia mesmo a parte de futebol profissional da base, né? Então a Copa Rio Bonito tem uma Copa Sub-11 e Sub-13, e com quais equipes participando? Temos aqui... Rapaziada de Rio Bonito aqui, vem de outros municípios também? Como é que vai ser a pegada? A gente tem, para dar oportunidade para o pessoal da nossa cidade, né, vai a equipe do Castelo, que representa o 2º distrito, né, que é Boa Esperança, o Rio Bonito, o Motorista, o Cruzeiro, aí vem um time de Friburgo, que são guerreirinhos, vem um time de Cabo Frio, Arena, vem um time de São Paulo, que também é um time de muita qualidade. Nós temos 8 equipes em cada categoria, então vamos ter por dia 8 jogos, no total 16 equipes, onde vai ter meninos da cidade e também de fora, vai ser bem bacana. Os meninos, alguns vão ficar no colégio ali na Caixa d'Água, que os meninos que vêm de fora, outros vão ficar em hotéis, e os times da cidade vão estar lá todo dia jogando. E desde já convido todos para estar participando lá, incentivando os meninos. Os jogos acontecerão onde? No campo do Motorista. Todos eles? Todos eles. Todos os jogos no estádio Carlos Gonçalves, no Motorista Futebol Clube, centro da cidade ali, começando no sábado, né, as competições. Já tem jogo do Sub-11 e do Sub-13 já no sábado? Sim. Vai começar, já vamos começar com o clássico regional, né, que é o clássico da cidade, Castelo e Motorista. Rapaz. 8 horas da manhã o Sub-13 e às 9h10 começa o Sub-11 e daí a gente vai estreia outros times que vêm de fora. Todos os times vão jogar todos os dias. Perfeito. Então é sábado, domingo, segunda e terça. Isso, terça com as finais. As finais a gente tem a final ouro, prata e bronze. Não sei se você já ouviu falar que aí são os primeiros colocados de cada chave, faz a final ouro. O segundo faz a final prata e o terceiro faz a final bronze. Então os meninos, a maioria dos meninos ganham premiação, saem felizes, são campeões. Lembrando, gente, que além dessa pegada do esporte, né, da possibilidade, da oportunidade que você oferece, né, e aí tem o ganho também importante para a cidade, né, vale destacar isso, né, para você que está nos acompanhando e está ligado no nosso programa, né, eu queria falar um pouquinho disso também, né. Hotéis certamente recebendo pessoas, movimenta restaurante, movimenta o cara que vende picolé, o bar do clube. Eu acho que acaba sendo bacana para todo mundo, para vários segmentos, né? Para a cidade, a parte de economia movimenta bastante, porque vem público de fora, o hotel